segundo a tradição aceita pela maioria dos cristãos. A Bíblia foi escrita por 40 autores, entre 1500 a.C. e 450 a.C., se referindo aos livros do Antigo Testamento. E entre 45 depois de Cristo e 90 depois de Cristo. Tendo aí os livros do Novo Testamento, totalizando um período de quase 1600 anos. Talvez você já tenha ouvido falar que a Bíblia adotada pelas igrejas protestantes é composta de 66 livros escritos por 40 autores diferentes. Isto é verdade, mas não é toda a verdade. Ao ler a Bíblia, percebemos que há uma unidade nela, uma lógica, que só seria possível se ela tivesse sido escrita pela mesma pessoa ao longo dos mais de 1600 anos, que levaram para ela estar completa. Mas como isso é possível? Cada autor dos livros da Bíblia foi inspirado por uma mesma pessoa a escrever a sua parte das Sagradas Escrituras. Um autor maior, eterno. Sim, você sabe de quem eu estou falando. Deus. Isaías 38. A Bíblia é o livro de Deus, escrito por homens para todos os homens. Êxodo 24, 4. No início as histórias eram contadas de pai para filho, de geração a geração, até que a escrita foi inventada. Da mesma forma que você sabe das histórias sobre a infância e juventude de seus pais e avós ouvindo os mais velhos. E a Bíblia conta isso, pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Salmos 78, 2 e 3. E se você está gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever e deixar aquele like. E se você quer aprender mais sobre a Bíblia ou quem sabe ser um ótimo pregador, vou deixar aqui, abaixo do vídeo uma aula grátis sobre os estudos bíblicos avançados, com um dos melhores professores de teologia do Brasil. Ok? Então vamos retornar à aula. A escrita foi inventada, e aí as histórias da Bíblia que antes eram contadas puderam ser registradas e lidas por todos que sabiam ler, obviamente. Mas ainda era muito diferente da Bíblia que temos hoje. O Antigo Testamento foi escrito quase todo ele em hebraico, a língua falada em Israel. Sua escrita é muito diferente da nossa. No hebraico, as palavras não têm vogais, as frases não têm sinais e são lidas da direita para a esquerda, ao contrário do que fazemos em português. Alguns poucos trechos foram escritos em aramaico, uma língua aparentada ao hebraico e que muitos estudiosos afirmam que era a língua falada em Israel na época de Jesus. Já o Novo Testamento foi escrito em grego, uma língua universalmente conhecida no mundo antigo, na época do Império Romano, assim como o inglês é hoje. Mas durante muito tempo ela não existiu no formato como vemos hoje. Um único volume contendo 66 livros. Os livros eram escritos separados uns dos outros, e com isso nem todas as igrejas tinham todos os livros que compõem a nossa Bíblia. Além disso, demorava muito para se ter um único livro da Bíblia, pois tinha de ser copiados manualmente um a um. Mas quando Gutenberg inventou a imprensa no século XVI, ele fez uma revolução tecnológica. O primeiro livro a ser produzido e reproduzido foi justamente a Bíblia. A palavra de Deus passou a ser distribuída em uma quantidade e velocidade infinitamente maiores do que na época em que era copiada manualmente. Agora, muito mais pessoas poderiam ler a Bíblia e serem abençoados por ela. Mas ainda havia uma barreira: a língua. Naquela época a Bíblia só era escrita em latim, uma língua que poucos tinham acesso. Mas pouco tempo depois, uma outra revolução aconteceu. Desta vez uma revolução religiosa, a Reforma Protestante.
Conforme as igrejas protestantes iam pregando o evangelho pelo mundo, ela foi sendo traduzida para diversas línguas: alemão, francês, inglês, holandês e, finalmente, o português. Deus criou um mundo perfeito, mas o pecado do homem corrompeu a criação. Então ele elaborou um plano para consertar as coisas e o revelou desde o início lá no Jardim do Éden, Gênesis 13:15. Um plano de redenção, de salvação que foi executado por Jesus e se completará com a sua volta e o resgate da igreja, no final dos tempos. Um plano com começo, meio e fim, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é o registro deste plano, para que todos saibam o tamanho do amor de Deus. Jó 13:16. Por tudo isso é que podemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. Já, a maioria dos historiadores considera que a data dos primeiros escritos, acreditados como sagrados, é bem mais recente. Por exemplo, enquanto a tradição cristã coloca Moisés como o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, que é o Pentateuco, muitos estudiosos aceitam que foram compilados pela primeira vez apenas após o exílio babilônico, a partir de outros textos datados entre o 10º e o 4º século a.C. Muitos estudiosos também afirmam que ela foi escrita por dezenas de pessoas oriundas de diferentes regiões e nações. Segundo uma interpretação literal do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o homem foi criado por Deus a partir do pó, após os céus e a terra, entre 6 e 8 mil anos atrás, e ganhou a vida após Deus soprar o fôlego da vida em suas narinas. A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos, com mais de 6 bilhões de cópias em todo o mundo, uma quantidade 7 vezes maior que o número de cópias do segundo colocado entre os mais vendidos, que é o Livro Vermelho. A Bíblia é de longe o livro mais lido, traduzido e distribuído do mundo. Desde as suas origens, foi considerada sagrada e de grande importância. E, como tal, deveria ser conhecida e compreendida por toda a humanidade. A necessidade de difundir seus ensinamentos, através dos tempos e entre os mais variados povos, resultou em inúmeras traduções para os mais variados idiomas. Hoje é possível encontrar a Bíblia, completa ou em porções, em mais de 2.527 línguas diferentes. Portanto, podemos dizer que a Bíblia é sim, o livro mais importante do mundo inteiro. Não importa se você é evangélico ou não, todos deveriam ler a Bíblia, porque ela só ensina o homem a se aproximar de Deus, e isso é uma coisa muito boa. Leia a Bíblia. Aprenda mais sobre a palavra de Deus. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal e deixar aquele like, beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.